A polícia continua investigando as causas do acidente de trânsito que causou a morte de um policial civil neste domingo em Salvador. A mulher dele, Tânia Dias Melo, continua internada no Hospital Geral do Estado. O corpo do policial foi enterrado na tarde de hoje. Parentes e amigos do agente civil Cláudio Melo se despediram do policial morto em um acidente de trânsito. Era uma pessoa muito dedicada, muito atencioso nas missões que lhe eram dadas e principalmente interessado em aprender para realmente cumprir a missão de forma mais competente ainda. Leal, amigo, que infelizmente perde a vida num acidente de veículos. E deixa uma lacuna muito grande na polícia e especialmente na sua família. Cristina, que testemunhou o acidente, não conhece a família da vítima, mas também compareceu ao cemitério para prestar solidariedade. Fiz questão de vista, eu fui uma das primeiras pessoas que prestei socorro, então, primeira obrigação ir até o fim, né? Já que eu comecei a tentar ajudar a família, vou agora acompanhar também a dor, né? O acidente aconteceu na descida do complexo viário 2 de julho, em frente ao aeroporto de Salvador. O carro de Cláudio teria sido fechado por outro automóvel e perdeu o controle. O veículo subiu no meio-fio, capotou e foi parar dentro da vala, totalmente destruído. A filha e a mulher do policial também estavam no carro, mas sobreviveram. As causas do acidente estão sendo investigadas. E próximo a Dias Dávila, uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas hoje de manhã. O acidente entre um caminhão e um ônibus aconteceu na BA-093. A frente dos dois veículos ficou completamente destruída. O caminhão que transportava uma carga de peças de louça para banheiros bateu de frente com este ônibus, que saiu de Salvador com destino a Paulo Afonso, levando 29 passageiros. O acidente aconteceu por volta de 6h30 da manhã na BA-093, próximo a Dias Dávila. Testemunhas contaram que o motorista do caminhão teria tentado uma ultrapassagem irregular. O ônibus, que vinha no sentido contrário, ainda foi desviado para o acostamento, o que não impediu o impacto. Pela posição que os veículos se encontram, bem provável tenha sido uma ultrapassagem. Os pneus do caminhão estão bem gastos, né? Bem observado. Isso aí pode também ter contribuído para o acidente? Também, pode ter sido contribuído para o acidente. Na batida, o ônibus perdeu o controle e caiu na ribanceira. A carga do caminhão ficou espalhada na pista. Feridos foram levados para o Hospital Geral de Camaçari. Entre eles, os motoristas do ônibus, que quebrou as 2 pernas, e o do caminhão. Pedro Juimar Siqueira, de 49 anos, que morreu antes de chegar ao hospital. Segundo os parentes das vítimas, houve demora no atendimento por falta de médicos. Pela reportagem que chegou, né, e eles entraram com providência logo e enviaram o médico, porque antes não tinha. A diretora do hospital nega as denúncias. Segundo ela, o atendimento foi priorizado de acordo com a gravidade de cada paciente. Os médicos do plantão de ontem ainda estavam no hospital. Vim para o hospital imediatamente. Na minha chegada aqui já tinha todos os médicos que permanecem até no momento. Tiroteio e pânico no bairro de Periperi, no subúrbio ferroviário de Salvador. Um homem morreu e 2 pessoas ficaram feridas depois de uma tentativa de assalto. O assalto aconteceu na Praça da Revolução. A vítima, Edinaldo Lopes, de 52 anos, foi abordada por 4 homens em 2 motos que roubaram cerca de R$21 mil que ele ia depositar em uma agência bancária. Policiais que passavam pelo local perceberam uma ação dos bandidos. Houve troca de tiros na estação de trem. Uma senhora foi atingida na coxa. Um dos assaltantes foi baleado e levado para o hospital do subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros 3 bandidos fugiram com o dinheiro. Edinaldo, atingido com coronhadas, ficou ferido. Encaminhado ao hospital, foi liberado em seguida. Foi chegando lá e segurando e tal, e aí eu tentei segurar os malotes, mas mesmo assim eles me jogaram no chão e depois me deram uma coronhada e eu desmaiei. E um policial militar foi baleado durante uma saidinha bancária esta tarde no bairro de Santa Mônica, em Salvador. Cosme Pereira dos Santos, que é sargento da reserva, tinha acabado de sacar dinheiro quando foi abordado pelos assaltantes. O PM teria reagido e foi baleado no braço e na perna. Ele foi levado para o Hospital Ernesto Simões e transferido agora há pouco para o Hospital Geral do Estado. Os acusados conseguiram fugir. Polêmica no Enem. A Justiça determinou agora à tarde a suspensão das provas realizadas no fim de semana por causa de um erro de impressão em um dos gabaritos. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Celso Duran sobre este assunto.
Boa noite, Celso. Quantos baianos podem ser atingidos com essa decisão? Boa noite, Carolina. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham o Bahia Record em toda a Bahia. 428 mil estudantes baianos fizeram a prova do Enem e, por isso, podem ser prejudicados. A Justiça acatou o pedido de uma promotora do Ministério Público Federal do Ceará pedindo a suspensão imediata da prova. Com isso, o que é que acontece aí? O ministro da Educação já decidiu também tomar uma posição. Fernando Haddad disse que vai recorrer dessa decisão. A OAB Bahia também vai enviar um ofício ao Ministério da Educação solicitando informações sobre os incidentes que envolveram aí a realização das provas para verificar as medidas que são cabíveis. Tanto a OAB Bahia quanto a OAB Federal defendem a anulação do concurso. Depois do vazamento do gabarito aí no ano passado, a edição de 2009, este ano o problema foram erros na impressão das provas, que resultaram em questões repetidas e páginas em branco e teriam então prejudicado os estudantes. O Enem é realizado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e é usado por universidades de todo o país como um processo seletivo para poder acessar, para poder dar acesso a novos estudantes nas universidades. Marcos. Obrigado, Celso. Agora o futebol. Este fim de semana não foi muito bom para os times baianos, Carol. Os resultados dos jogos deixaram os torcedores desapontados. É verdade. No Vitória, os jogadores ganharam folga nesta segunda-feira. Um descanso para esfriar a cabeça após a derrota para o Cruzeiro. Motivo para brincadeiras da torcida rival. Os tricolores já sabiam que o Vitória não ia passar dessa. O Vitória não tem time para ganhar esses times grandes aí fora, não. A torcida rubro-negra fez presença no estádio. 37 mil pessoas incentivaram o time, mas nenhuma delas foi capaz de imaginar que um gol contra estragaria tudo. Jonas, que atuou improvisado na defesa, acabou desviando este chute para o fundo do gol. A derrota por 1-0 para o Cruzeiro não deixou os torcedores chateados. Foi um jogo bonito. Mas o próximo jogo a gente vai superar isso aí. Os torcedores estão tão confiantes assim porque o Vitória acabou sendo beneficiado pelos resultados dos outros times que estão na briga para fugir do rebaixamento. O Guarani perdeu e o Atlético Mineiro empatou. O time baiano continua na 14ª posição e vai ter um jogo dificílimo no próximo domingo em Campinas. Deus é grande, né? Vitória não vai descer, então? Não vai descer. Pode esperar que, essas duas ele vai vencer. E, vai eliminar. Vai ter nenhum mais risco dele ficar para descer. Mas apesar das brincadeiras com o rival Vitória, Carol, os tricolores também não têm muito o que comemorar. É verdade. O Bahia já está em Minas Gerais, onde joga amanhã contra o América. A briga é direta pela 3ª colocação. O tricolor tenta se recuperar do fracasso do último fim de semana. O que dizer ao torcedor do Bahia após uma derrota, ainda mais de virada? Só pedindo ajuda a quem conhece do assunto. Ex-lateral esquerdo do Leônico, campeão baiano em 66, o apresentador Raimundo Varela define com uma simplicidade desconcertante o que faz o tricolor padecer em jogos que poderiam ser fáceis. O time do Bahia é ruim. Nós não temos um craque no time. O craque é aquele que pega a bola e decide o jogo. Não é? O Bahia não tem isso. Poderia ser Everton, o craque, mas o chute dele foi daquele de matar aos poucos as duas torcidas. Uma para que a bola vá para fora, a outra, tricolor, claro, para que o gol saísse. Poderia ser algum zagueiro do Bahia que pudesse cortar a bola de forma decente e impedir o gol de empate do Brasiliense. Poderia ser Adriano na categoria de mandar a bola para um lado e o goleiro para o outro na cobrança do pênalti. Muitos acreditavam que seria o Moraes, mas essa maldade com a bola, típica de jogador de baba de fim de semana, custou caro lá na frente. Gol de empate da equipe do Distrito Federal. Craque mesmo foi Rui. O rechonchudo lateral do Jacaré matou a defesa do Bahia de raiva e mostrou humildade para tocar para o parceiro Ferrugem exibir a fragilidade do esquadrão de aço. A derrota de virada por 3-2 ressuscitou o Brasiliense na Série B e custou a vice-liderança da competição para o Bahia. O time tem jogo decisivo amanhã contra o América Mineiro, 4º colocado.
Para Raimundo Varela, só uma vitória interessa. Para o tricolor, fazer valer o apoio incondicional que tem recebido dos torcedores. A torcida do Bahia, o coração vai acima da razão, acima da consciência. O time despertou isso, da possibilidade de voltar à primeira divisão. E a Confederação Brasileira de Futebol confirmou hoje qual será o estádio que vai sediar a abertura da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. A Nova Fonte Nova era uma das candidatas, mas a decisão da CBF frustrou a expectativa dos baianos. O projeto da Arena do Corinthians foi ampliado e, com isso, atende aos padrões exigidos pela FIFA. De todos os estádios que vão sediar os Jogos da Copa, apenas a Nova Fonte é que está com as obras mais adiantadas. E vamos voltar a falar de trânsito. Aline Castelo Branco, cadê você, Aline? Oi, Marcos. Agora eu estou descendo aqui a Avenida Princesa Isabel, que começa lá na Graça e vai dar aqui no Porto da Barra, é uma via longa. Neste momento está tudo bem tranquilo aqui, mas normalmente fica um pouco lento o trânsito, Marcos, porque os carros ficam estacionados praticamente no meio da calçada e se impede um pouco dos motoristas transitarem por aqui. Ok, Aline, obrigada. Uma boa noite para você. As principais notícias do estado também estão no itapuaonline.com. E para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o portal R7 no r7.com. Uma boa noite para você. Boa noite.